Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, onde exploramos emoções, relacionamentos e os desafios do nosso mundo interior. Eu sou Otto Lima e serei seu anfitrião. Hoje vamos falar sobre: se você apresentar esses 5 sinais, ninguém poderá manipulá-lo. Um tema que impacta profundamente a forma como nos conectamos conosco e com os outros. Nossa convidada especial é Sou Anahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora dedicada ao estudo das emoções humanas e da inteligência emocional. Com décadas de experiência clínica e pesquisa, ela desenvolveu uma compreensão profunda dos relacionamentos, da dinâmica familiar e da cura emocional. Neste episódio, ela compartilhará insights valiosos para nos ajudar a entender melhor nossos sentimentos e construir uma vida emocional mais equilibrada. Sejam bem-vindos à conversa com Sou Anahida Miko. Quero que você imagine, por um momento, uma cena que talvez lhe seja familiar. Você está em uma conversa com alguém, pode ser seu parceiro, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, até mesmo um familiar próximo. E de repente, sem saber muito bem como aconteceu, você se encontra pedindo desculpas por algo que não fez. Você se vê duvidando da própria memória, questionando se o que sentiu foi real, perguntando a si mesmo se talvez esteja exagerando, se é sensível demais, se talvez o problema seja você. E a outra pessoa nem sequer levantou a voz, não disse nada obviamente cruel. E ainda assim, você sai dessa conversa se sentindo pequeno, confuso, culpado e completamente esgotado. Isso já aconteceu com você? Sou Anahida Miko, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Se a resposta foi sim, você precisa assistir a este vídeo até o final. Não porque vai aprender a ser mais frio, não porque vai se tornar alguém desconfiado ou blindado emocionalmente, mas porque há algo muito mais poderoso do que a frieza, e isso é a consciência, o autoconhecimento, a capacidade de saber quem você é tão profundamente que ninguém consiga te convencer de que você é outra coisa. A manipulação é um dos fenômenos psicológicos mais devastadores que existem, precisamente porque não dói no momento em que ocorre, não há uma ferida visível, não há um golpe que você possa apontar. O que há é uma erosão lenta, sutil, quase imperceptível do seu senso de realidade, da sua confiança em si mesmo e da sua capacidade de distinguir o que é verdade do que alguém quer que você acredite que é verdade. E o mais doloroso de tudo, muitas vezes a pessoa que está sendo manipulada não sabe disso, porque se soubesse, a manipulação não funcionaria. Ao longo de décadas de prática clínica, trabalhei com pessoas que chegavam ao meu consultório completamente destruídas por dentro. Pessoas inteligentes, sensíveis, empáticas, com uma vida que de fora parecia perfeitamente normal, mas que por dentro carregavam um peso enorme. A sensação de não poder confiar no próprio julgamento, de não saber se o que percebiam era real, de caminhar sobre cascas de ovo nas suas relações mais íntimas. E quando começávamos a explorar juntos de onde vinha esse peso, muito frequentemente encontrávamos na origem uma dinâmica de manipulação que havia passado completamente despercebida durante meses, às vezes durante anos. A boa notícia, e quero que você fique com isso, porque é o mais importante que vou te dizer neste vídeo, é que a manipulação tem um antídoto. E esse antídoto não é desconfiança, nem isolamento, nem hostilidade. O antídoto é o conhecimento de si mesmo, porque uma pessoa que se conhece profundamente, que tem clareza sobre sua identidade, que sabe o que sente e por que sente, que tem acesso aos seus próprios valores e consegue defendê-los, essa pessoa é extraordinariamente difícil de manipular. Não impossível, porque todos somos vulneráveis em determinadas circunstâncias, mas extraordinariamente difícil. Hoje quero falar sobre 5 sinais concretos, 5 características das pessoas que são praticamente imunes à manipulação. Não são traços de personalidade com os quais você precisa ter nascido. São habilidades que se aprendem, são capacidades que se treinam,
São formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo que você pode cultivar se decidir fazê-lo. Sinal 1. Identidade sólida. Vou começar com o que, para mim, é a base de tudo, o alicerce sobre o qual todo o resto se constrói. Saber quem você é. Parece simples, parece quase óbvio, mas você se surpreenderia em saber quantas pessoas adultas, perfeitamente funcionais em sua vida cotidiana, nunca fizeram essa pergunta de verdade, não de forma profunda, não de forma honesta, não de forma corajosa, porque perguntar a si mesmo quem sou eu de verdade, além dos papéis que cumpro, além das expectativas que assumi, além da imagem que projeto para fora, é um dos exercícios mais exigentes que um ser humano pode fazer. Na clínica, costumo distinguir dois tipos de pessoas: as que sabem quem são e as que sabem quem deveriam ser segundo os outros. Essa diferença, que em uma primeira leitura pode parecer sutil, na prática é enorme. Ela determina absolutamente tudo. Como você toma suas decisões, como você se relaciona, como responde à pressão, quanto custa dizer não e, sobretudo, quanto espaço você dá para que outros definam a sua realidade. As pessoas com identidade sólida têm a bússola interior orientada para dentro, não para fora. Elas sabem o que valorizam, sabem o que não estão dispostas a tolerar, sabem quais coisas lhes trazem paz e quais geram mal-estar. E quando alguém tenta dizer que deveriam valorizar algo diferente, que o que sentem não é real, que sua perspectiva está errada, elas têm um ponto de referência interno ao qual retornar. E esse ponto de referência faz com que a manipulação se deslize sem penetrar, como água sobre vidro. Pense desta forma. Imagine que você tem uma casa com fundações muito firmes. Quando vem uma tempestade, as paredes podem tremer, o vento pode soar forte, pode haver momentos de medo e desconforto, mas a casa não cai, porque as fundações aguentam. É exatamente isso que faz uma identidade sólida. Ela não te torna invulnerável às tempestades emocionais, mas garante que, quando a tempestade passar, você ainda seja você. Agora, como um manipulador percebe que pode agir sobre você? Precisamente porque você não tem essas fundações. Porque quando ele diz que você é sensível demais, você acredita. Quando diz que você lembra as coisas de forma errada, você começa a duvidar. Quando diz que ninguém mais te suportaria como ele, uma pequena parte de você se pergunta se ele tem razão. E essa pequena fratura no seu senso de identidade é por onde a manipulação entra. As pessoas resistentes à manipulação têm uma característica que eu acho preciosa. Elas conseguem ouvir uma crítica, processá-la com honestidade, perguntar-se se há algo de verdade nela e chegar às próprias conclusões, sem que esse processo as destrua. Elas podem dizer: talvez você tenha razão nisso, mas naquilo eu discordo, sem que o desacordo provoque uma crise de identidade. Isso é o que, em décadas de prática clínica, identifiquei como diferenciação do eu, a capacidade de manter o senso de si mesmo, mesmo no meio de relações emocionalmente intensas, sem se fundir com o outro, sem perder a própria perspectiva, sem adotar automaticamente as emoções ou as narrativas de quem está à frente. Como cultivar isso na prática? Primeiro, o autoconhecimento deliberado. Isso significa reservar tempo de forma regular, não uma vez por ano, mas de maneira constante, para se perguntar o que você está sentindo, por que está sentindo, o que realmente valoriza, quais decisões está tomando por convicção e quais por medo de decepcionar alguém. O diário pessoal é uma ferramenta extraordinária para isso. Não precisa ser literário, precisa ser honesto. Segundo, aprenda a distinguir seus valores dos valores que você herdou. Todos chegamos à vida adulta carregando um sistema de valores que em grande parte não escolhemos. Os absorvemos da família, da cultura, das experiências precoces. Isso não é ruim em si, mas precisa ser revisado. Quais valores você sustenta porque realmente acredita neles? E quais sustenta por inércia, por culpa, por medo da crítica?
Os valores que sustentamos por medo são pontos de vulnerabilidade. Terceiro, aprenda a tolerar a discordância dos outros sem interpretá-la como uma ameaça existencial. Dizer a si mesmo, essa pessoa está irritada comigo e eu estou bem, é uma das habilidades mais libertadoras que existem. E quarto, consistência. As pessoas com identidade sólida são reconhecíveis. Comportam-se de maneira similar em diferentes contextos. Os valores que as guiam são os mesmos, e essa consistência as torna muito difíceis de confundir. Um manipulador sabe explorar a inconsistência, sabe como te fazer sentir que a versão de você que ele vê é a verdadeira. Se você tem uma identidade sólida, essa estratégia não funciona. Quero fazer uma ressalva importante. Identidade sólida não é identidade fechada. Uma pessoa com identidade sólida pode mudar de opinião, pode crescer, pode se deixar influenciar por argumentos que lhe parecem bons. Mas quando muda, muda porque ela decidiu mudar, não porque alguém a fez sentir que, se não mudasse, seria abandonada ou punida. Essa diferença entre a mudança escolhida e a mudança imposta por pressão emocional é exatamente a diferença entre uma pessoa livre e uma pessoa manipulada. Sinal 2. Relação honesta com as emoções. Aqui chegamos a um dos temas que mais me apaixonam e sobre os quais mais pesquisei ao longo da minha carreira. Vivemos em uma cultura com uma relação muito complicada com as emoções. Falamos muito de inteligência emocional, saúde mental, autoconhecimento, mas na prática, ainda somos uma sociedade que tem muito medo de sentir, que interpreta certas emoções como fraquezas, que premia a contenção e sanciona a expressão. E isso tem consequências sérias, porque quando não sabemos o que estamos sentindo, quando aprendemos a nos desconectar da nossa experiência emocional para sobreviver em ambientes que não a toleravam, ficamos sem uma das ferramentas mais importantes que temos para nos proteger, o sinal de alarme que nos avisa quando algo não está certo. As emoções não são caprichos, não são irracionais, não são fraquezas. As emoções são informação, são a linguagem que o nosso sistema nervoso usa para nos comunicar que algo está acontecendo. O medo nos diz que há uma ameaça, a tristeza nos diz que perdemos algo importante, a raiva nos diz que um limite foi violado, a vergonha nos diz que acreditamos ter feito algo que nos separa do grupo. Esses sinais são extraordinariamente úteis quando aprendemos a lê-los bem. São como o painel de controle de um avião. Uma pessoa que tem uma relação honesta com suas emoções, que consegue senti-las, nomeá-las e perguntar que informação estão trazendo, tem um sistema de alerta precoce contra a manipulação que é praticamente infalível. Por quê? Porque os manipuladores fazem coisas que ativam sinais emocionais muito específicos. O gaslighting ativa confusão e dúvida. A intimidação emocional ativa medo. A culpabilização excessiva ativa vergonha e culpa desproporcionais. E uma pessoa que consegue ler esses sinais, que quando sente aquela confusão para e pergunta: por que estou sentindo isso? O que está acontecendo aqui? Essa pessoa tem uma enorme vantagem. O problema é que muitos de nós aprendemos a ignorar esses sinais, a sobrescrevê-los com argumentos racionais, a nos convencer de que estamos exagerando, a ouvir mais a interpretação que o outro nos dá do que a experiência que estamos tendo. E é exatamente isso que o manipulador aproveita. Ao longo de décadas, trabalhei com muitas pessoas que descreviam ter sentido um mal-estar, uma sensação de que algo não se encaixava, desde muito cedo em uma relação manipuladora, e ainda assim decidiram ignorar essa sensação. Em retrospectiva, reconheciam que o sinal havia estado lá desde o início, simplesmente não tinham aprendido a ouvi-lo. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para se proteger da manipulação é aprender a validar a sua própria experiência emocional. Isso significa, literalmente, acreditar em si mesmo. Quando você sente que algo não está certo, levar essa sensação a sério. Um exercício que proponho a muitos pacientes é o check-in emocional. Consiste em fazer várias vezes ao dia
uma pausa de 30 segundos para perguntar 3 coisas. Primeiro, o que estou sentindo agora no corpo? Não o que penso, não o que deveria sentir, mas o que estou sentindo fisicamente. A ansiedade se sente no peito ou no estômago, a tristeza na garganta, a raiva na mandíbula ou nos ombros. Segundo, a que emoção corresponde essa sensação física? Terceiro, que informação essa emoção está me dando? O que precisa da minha atenção agora? Esse exercício, praticado de forma consistente, te reconecta com a vida interior de uma maneira que tem um impacto enorme na sua capacidade de detectar quando algo não está bem. Há ainda algo mais que quero mencionar: a diferença entre sentir uma emoção e ser uma emoção. As pessoas que têm uma relação saudável com as emoções não se identificam completamente com elas. Sabem que sentir raiva não significa que são uma pessoa violenta, que sentir medo não significa que são covardes. Conseguem observar o que sentem sem ser arrastadas por isso. Essa capacidade de regulação emocional é um dos fatores protetores mais potentes contra a manipulação. Porque o manipulador frequentemente trabalha levando sua vítima a estados emocionais extremos, culpa paralisante, medo do abandono, vergonha tão intensa que a pessoa só quer fazer a situação desaparecer de qualquer forma. Quando você tem capacidade de regular essas emoções, de não ser completamente dominado por elas, essa estratégia perde seu poder. Sinal 3. Limites claros. Chegamos a um dos temas mais discutidos e também mais mal compreendidos. Quando se fala de limites, muito frequentemente se fala deles como se fossem muros, como se ter limites significasse ser inacessível, frio, difícil, pouco generoso. Isso é exatamente o contrário do que os limites são quando bem compreendidos. Os limites não são muros que você constrói para manter os outros de fora. São a definição do espaço em que você pode se relacionar de forma autêntica e saudável. São a resposta à pergunta: até onde posso ir nessa relação e ainda ser eu mesmo? E quando os tem claros e os comunica, você não se afasta das pessoas. Ao contrário, as relações se tornam mais honestas, mais igualitárias, mais duradouras. Em minha prática clínica, observei algo muito consistente. As pessoas que mais facilmente se tornam vítimas de manipulação são as que têm mais dificuldade em estabelecer e manter limites. Um manipulador prospera na indefinição. Ele precisa que você não tenha clareza sobre o que está disposto a tolerar. Precisa que, quando cruza uma linha, você não saiba exatamente o que foi cruzado, ou que saiba, mas não se atreva a dizê-lo. Um limite claro é, em essência, uma declaração de realidade. É dizer: isso está bem para mim, isso não está. Isso aceito na minha vida, isso não aceito. Se isso continuar, eu farei isso. E a chave, o que distingue uma pessoa com limites reais de uma pessoa que apenas ameaça com limites que nunca coloca, é que, quando o limite é violado, há uma consequência. Não necessariamente dramática, mas real e consistente. Por que temos tanto medo dos limites? Somos uma espécie profundamente social. No nosso cérebro mais primitivo, ser rejeitado pelo grupo equivale a morrer. Por isso, o medo do conflito, o medo de decepcionar, o medo da rejeição tem uma intensidade que vai muito além da situação concreta. A isso se soma a história pessoal. Se você cresceu em um ambiente em que estabelecer limites tinha consequências negativas, em que quando dizia não, a resposta era raiva, punição, retirada de afeto, o seu sistema nervoso aprendeu que limites são perigosos. Aprendeu que a forma de estar seguro é se adaptar, ceder, antecipar as necessidades dos outros. E esse aprendizado pode continuar governando o seu comportamento na vida adulta, mesmo que o contexto tenha mudado completamente. Como desenvolver a capacidade de colocar limites? Primeiro, identifique seus limites antes que sejam violados. Reflita, em momentos de calma, sobre o que é inaceitável para você. Quais comportamentos fazem você se sentir desrespeitado? Segundo,
Pratique a comunicação de limites em situações de baixa intensidade. Não comece treinando os limites na sua relação mais conflituosa. Comece em situações cotidianas e de baixo risco. Terceiro, e isso é algo que considero transformador, desacople o limite da justificativa. Muitas pessoas sentem que, para dizer não, precisam ter uma razão muito sólida, e isso as torna vulneráveis, porque o manipulador sempre encontrará uma forma de questionar a razão. Um limite não precisa de justificativa. Não quero é suficiente. Não me sinto confortável com isso é suficiente. Quarto, aprenda a tolerar o desconforto que vem depois do limite. Quando você coloca um limite, especialmente no início, seu sistema nervoso vai querer imediatamente recuar para restaurar a harmonia. Você vai sentir culpa, medo, urgência de se desculpar. Aprender a sentir esse desconforto sem agir sobre ele é um trabalho importante. E quinto, entenda que limites saudáveis se comunicam com serenidade, não com agressividade. Uma pessoa que diz, isso me faz mal e não vou tolerar, de um lugar tranquilo, sem gritar, sem ameaças dramáticas, é uma pessoa que o manipulador sabe que fala sério. A firmeza serena é o que mais o desestabiliza. Sinal 4. Pensamento crítico com humildade. Este sinal tem um paradoxo no seu interior. Quando falamos em se proteger da manipulação, poderíamos pensar que a chave é desconfiar, ser cético, não acreditar em nada do que te dizem. Mas a desconfiança indiscriminada pode ser, paradoxalmente, uma vulnerabilidade. Porque quando você desconfia de tudo, pode se tornar tão rígido e defensivo que não consegue distinguir entre a pessoa que genuinamente quer o seu bem e a que quer te manipular. O que realmente te protege não é a desconfiança, é o pensamento crítico. E o pensamento crítico tem dois componentes que parecem opostos, mas são complementares, o ceticismo e a humildade. O ceticismo significa que quando alguém te diz algo, especialmente algo sobre você mesmo ou sobre a realidade, você não aceita automaticamente como verdade. Você pergunta, há evidências que apoiam isso? Há outras interpretações possíveis? Essa afirmação serve os interesses de quem a faz. A humildade significa que você também aplica esse mesmo nível de ceticismo às suas próprias percepções. Você reconhece que também pode se enganar, que suas memórias não são perfeitas, que sua interpretação dos fatos é mediada pelas suas experiências e estado emocional. Essa combinação é o que torna o pensamento crítico tão poderoso e também o que o torna tão difícil de imitar. Um manipulador pode se passar por alguém cético que questiona tudo, mas raramente consegue manter a humildade genuína, porque ela implica a disposição de ser questionado, de revisar a própria narrativa, de não ter sempre razão. Em minha prática clínica, identifico algo que chamo de vieses cognitivos, atalhos que nosso cérebro usa para processar informação de forma eficiente, mas que às vezes nos levam a conclusões equivocadas. O viés de confirmação nos faz buscar e lembrar preferencialmente a informação que confirma o que já acreditamos. O viés de autoridade nos faz atribuir mais credibilidade a pessoas que percebemos como figuras de autoridade. O viés do apego nos faz ver de forma mais favorável as pessoas por quem sentimos afeto, mesmo quando o comportamento delas não o justifica. Um manipulador hábil sabe explorar esses vieses, sabe que se estabelecer primeiro uma relação de proximidade e confiança, você será menos crítico com seus comportamentos depois. O pensamento crítico praticado com humildade é o que nos permite identificar quando esses vieses estão sendo explorados. Uma pergunta que gosto muito de fazer na clínica e que proponho também a você é esta: essa narrativa me serve a mim ou serve a outra pessoa? Quando alguém te diz algo sobre você, quando te oferece uma interpretação dos seus comportamentos, das suas motivações, pergunte-se quem se beneficia se você acreditar nessa narrativa. Se a resposta é que a pessoa que a está contando se beneficia muito e você se beneficia pouco ou nada,
Isso é um sinal de alerta. O pensamento crítico também implica distinguir fatos de interpretações. Os fatos são o que aconteceu objetivamente. As interpretações são o significado que damos a eles. E os manipuladores trabalham quase exclusivamente no terreno das interpretações. Por exemplo, o fato é: você chegou tarde ao jantar. A interpretação manipuladora é: você chega tarde porque não me importa, porque no fundo sempre se colocou em primeiro lugar. Uma pessoa com pensamento crítico pode dizer: é verdade que cheguei atrasado, quer saber o que aconteceu? E consegue manter essa conversa sem aceitar automaticamente a narrativa que está sendo imposta. Por fim, o pensamento crítico precisa de tempo. Os manipuladores frequentemente trabalham criando urgência. Preciso de uma resposta agora. Se não me responder imediatamente, saberei o que preciso saber. Essa pressão temporal é projetada para que você não tenha tempo de pensar criticamente. Uma pessoa que se dá tempo para pensar, que consegue dizer: preciso de tempo para refletir sobre isso e te respondo amanhã, e que consegue sustentar essa posição mesmo que o outro se irrite, essa pessoa está fazendo algo extraordinariamente protetor. Sinal 5. Rede de apoio, genuína. Chegamos ao quinto sinal e quero começar com algo que pode parecer contraintuitivo. Quando falamos em resistência à manipulação, tendemos a pensar em habilidades individuais, em forças pessoais, mas o quinto sinal é completamente relacional. Tem a ver com os outros, porque resulta que uma das coisas que mais nos protege da manipulação não está dentro de nós. Está na rede de relações que construímos ao nosso redor. Somos animais sociais. Nossos cérebros estão literalmente projetados para funcionar em conexão com outros cérebros. Precisamos do contato, da presença, do vínculo com outras pessoas. Não como um luxo, mas como uma necessidade fundamental, tão básica quanto a comida ou o sono. O que décadas de pesquisa em neurociência social demonstraram é que o isolamento social tem efeitos no cérebro similares à dor física, e aí está a chave de por que o isolamento é a ferramenta favorita dos manipuladores. Não porque sejam especialmente calculistas, mas porque de forma intuitiva sabem que uma pessoa isolada é uma pessoa que depende completamente deles para satisfazer essa necessidade fundamental de conexão. Uma pessoa que não tem mais ninguém a quem recorrer, que não tem perspectivas alternativas, que tem tanto medo de perder aquele único vínculo que tolerará coisas que, de outra forma, nunca toleraria. Por isso, ter uma rede de apoio genuína não é apenas bonito ou agradável. É uma ferramenta de sobrevivência relacional, mas quero ir além da quantidade de relações e falar de qualidade, porque nem todas as relações são igualmente protetoras. Uma rede de apoio genuína tem características específicas. Reciprocidade. As relações que realmente te nutrem são aquelas em que o fluxo de cuidado e apoio vai nas duas direções, não de forma perfeitamente simétrica em cada momento, mas ao longo do tempo há a sensação de que ambas as partes se cuidam mutuamente. Honestidade. As pessoas da sua rede genuína não apenas te dizem o que você quer ouvir, te dizem o que você precisa ouvir, mas fazem isso a partir do afeto, não do julgamento. Uma pessoa que te diz coisas difíceis a partir do amor genuíno é um tesouro, porque essa pessoa pode te nomear padrões que você não consegue ver porque está dentro deles. Estabilidade. As pessoas da sua rede de apoio genuína estão lá de forma consistente, não desaparecem quando as coisas se complicam. Não condicionam a presença ao seu comportamento. E essa estabilidade é enormemente importante, porque uma das coisas que o manipulador mais faz é criar instabilidade no vínculo, alternando momentos de muita proximidade com distanciamento, ameaçando com o abandono. Quando você tem relações estáveis na sua vida, isso te dá um ponto de comparação. Te permite perceber que a instabilidade que você experimenta em outra relação não é normal, que o amor não precisa se sentir assim, tão ansioso. Alegria com o seu crescimento. As pessoas da sua rede genuína se alegram com os seus sucessos, com a sua independência.
não precisam que você esteja mal para se sentirem necessárias. Ao contrário, celebram a sua expansão.